Gente, na era digital que a gente vive, nudes fazem parte da vida. Não só entre gays, mas entre héteros também. Claro que tem gente que não gosta de mandar nudes, mas também tem aqueles que são o inverso. Mandam nude no atacado para 50 pessoas de uma vez, porque sempre pode render um biscoito, ou uma outra nude, ou até uma transa. E tá tudo bem mandar nude, o corpo é seu, você faz o que você quiser, mas é bom lembrar que nude não solicitada também pode ser considerada uma forma de assédio. Com esse fenômeno das nudes, a gente até fica com a impressão de que a nossa sociedade e a própria comunidade gay tá cada vez mais tranquila com a ideia de nudez. Mas tem uma diferença muito grande entre nudes e nudez. E não é só a letra Z. Aqui no canal Gay Nerd, a gente fala de cultura pop, cultura nerd e cultura LGBT. Então, se tudo isso te interessa, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho. Eu tinha uma relação bem complicada com nudez. Não só com a minha, mas com a dos outros também. Especialmente os meus amigos. Muitos anos atrás, um dos meus melhores amigos posou nu para um ensaio fotográfico meio amador, meio profissional, aqui em São Paulo. E eu sempre falava assim: eu não quero ver essas fotos, assim, eu não quero ver pinto de amigo meu. Eu lembro que na época do Snapchat, né, eu tive aquele momento de vamos ver o que é isso, né, que os jovens estão mexendo agora. E é claro, né, que no primeiro dia que eu usei o Snapchat, divulguei lá para os meus amigos, a primeira coisa que eu recebi foi um nude de um casal de amigo meu. E eu fiquei tipo a Phoebe no Friends. E sim, eu concordo que era um comportamento relativamente infantil da minha parte. Mas tudo mudou em 2018. Eu tenho um casal de amigos meus, héteros, que muitos anos atrás foram morar na Europa. O marido foi expatriado pela empresa e a esposa foi junto. E na Europa, eles se acostumaram com o hábito de fazer sauna. Só que não é aquilo que nós gays entendemos como sauna. Na cultura europeia, especialmente nos países escandinavos, ir na sauna é como se fosse uma atividade de saúde, assim, é como se fosse ir na academia. E principalmente é uma atividade social, assim, para a família inteira, para todo mundo. Adulto, criança, idoso e todo mundo pelado, inclusive homem e mulher junto. E esse amigo meu sempre insistiu: quando você vier aqui, a gente vai te levar numa sauna. E eu ficava, não sei e tal, né, meio constrangido, meio com medo. E em 2018, eu de fato fui visitar esse casal. Eles já tinham sido transferidos para os Estados Unidos, mas como eles mesmos dizem, assim, eles já tinham ficado viciados na peladice. Então eles tinham encontrado um lugar nos Estados Unidos que eles frequentavam e que eles queriam me levar. E eu ainda fiz essa viagem com um outro melhor amigo meu. Então lá fomos nós quatro nessa espécie de resort de águas termais naturista. E foi uma experiência muito transformadora que me fez entender perfeitamente o que esse casal queria me explicar, né? Os benefícios que a peladice traz. E é aqui que a gente chega na diferença entre nudes e nudez. As nudes são um exemplo de como a gente sexualiza a nudez. E quando eu digo a gente, eu nem tô falando aí só dos gays, não. Eu tô falando do Brasil como um todo. A sociedade brasileira tem uma relação muito perturbadora com a nudez. Ela não consegue dissociar nudez de sexo. Ela sempre acha que se alguém tá pelado, é sempre com uma conotação sexual, é sempre com uma intenção sexual, com uma exibição sexual. A gente vê isso na eterna polêmica das mães que amamentam seus bebês em público, ou no topless, que bizarramente ainda é uma questão no Brasil. No Rio de Janeiro, o topless já é oficialmente liberado desde 2000, mas mesmo muito depois disso, a polícia ainda deteve muita mulher por causa do artigo 233 do Código Penal. E o curioso é que esse artigo não fala de nudez, ele fala de ato obsceno em lugar público. Então é bem engraçado como isso já representa essa confusão que existe na cabeça do brasileiro. E aqui nesse ponto eu queria fazer umas perguntas aí para você refletir. Não tem resposta certa, não tem resposta errada, é só para você pensar mesmo. E se quiser, responder aí nos comentários. Se você frequenta uma academia, ou um clube, ou a educação física da sua escola, os chuveiros do vestiário têm porta? Eles são cabininhas individuais? Você se sentiria mais à vontade
ou menos à vontade se essas cabines não existissem? E a última pergunta, se você se sentiria menos à vontade, você acha que isso seria por causa da nudez dos outros ou por causa da sua própria nudez? E eu pergunto isso porque essas coisas estão intimamente ligadas. Quando você é condicionado a entender que toda nudez é sexual, você começa a encarar os outros corpos sempre dentro de um parâmetro de validade sexual. Ou seja, se aquele corpo é atraente ou não, se ele é bonito ou não, ou se ele é adequado ou não a ficar nu. E o inverso também acontece. Se a gente só entra em contato com outros corpos nus em circunstâncias sexuais, ou seja, em filmes pornôs, por exemplo, é óbvio que a gente só vai entrar em contato com corpos que estão dentro desse parâmetro considerado sexualmente aprovado. Aliás, não precisa nem ser só nudez completa e nem precisa ser só no pornô. Pensa na publicidade. Quando a publicidade usa o apelo erótico para vender, toda mulher tem um certo tipo de corpo e todo homem tem um certo tipo de corpo. E é desse condicionamento que nascem inúmeras frustrações e noias que a gente tem com o nosso próprio corpo. A gente nunca acha que o nosso corpo está adequado o suficiente porque o nosso contato com a nudez sempre sexualiza o nosso corpo e o corpo dos outros. A gente não quer ficar à vontade na nossa nudez, a gente quer ficar incrível nas nudes, mesmo que seja uma nude ao vivo. Atenção para esse dado. Em 2018, o Brasil passou os Estados Unidos como o líder mundial de cirurgias plásticas. Foram 1.498.000 cirurgias plásticas no Brasil. Os dados são da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética. E sabe o que é mais assustador? A gente também é campeão de cirurgia plástica para adolescente, entre 13 e 18 anos. São cerca de 80.000 cirurgias plásticas nesse grupo por ano. Esse segmento, na última década, teve um crescimento de 141%, ou seja, ele mais que dobrou. Agora, sabe quais países não aparecem nem no top 30 da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética? Os países escandinavos, aqueles que curtem a peladice em grupo. Existem inúmeros estudos que relacionam a convivência com a nudez do outro e a naturalização do próprio corpo. Naturalização, normalização, são palavras que viraram meio que lugar comum nas redes sociais, mas aqui é um caso muito legítimo desse fenômeno. A partir do momento que você começa a conviver com vários tipos de corpos simplesmente existindo, sem ter nada para esconder, você começa a internalizar a ideia de que todos os corpos são aceitáveis, existe uma variedade infinita de corpos, então o seu corpo também é aceitável. Não sei se você tem algum amigo ou parente que seja médico, especialmente na área de ginecologia ou urologia, e aí sempre tem aquelas piadinhas idiotas que os outros parentes, os amigos fazem, e aí o médico fala que eu já vi tanto pinto ou tanta vagina que é a mesma coisa que ver um cotovelo. É um pouco isso, é esse contato com uma quantidade tão grande de corpos que chega ao ponto de que você fica insensibilizado por aquilo, você perde a camada sexual, aquilo se torna simplesmente só mais uma parte do corpo. Ou um exemplo relativamente mais próximo para você entender. Quantas e quantas mensagens eu já recebi lá no Instagram do canal, que era algo tipo assim: meu, você falou algo que eu sempre pensei e eu achava que eu era a única pessoa que pensava assim e agora eu tô me sentindo menos sozinho. Cara, é a mesmíssima coisa, é essa ideia de espelho, de representatividade, de encontrar no outro. Quanto mais você vê outros corpos, outras nudezes, não sei se isso é uma palavra, mas enfim, quanto mais você tem contato com essas pessoas nuas não sexualizadas, mais você começa a entender que você não é o único daquele jeito e que você não é o único que se sente assim, porque todo corpo é diferente, todo corpo é válido, todo corpo é comum e a função do corpo não é ser sexualmente atraente, não é existir para o olhar do outro. Mas uma coisa importante para a gente pontuar nessa conversa sobre naturalização do corpo e da nudez é que ela não existe só para melhorar a sua autoaceitação. Ela também tem que servir para a sua aceitação do corpo do outro. É para você também se dar conta de que aquela outra pessoa também pode ter um corpo e sentir o próprio corpo
e expor aquele corpo do jeito que ela quiser. Então assim, o cara é gordo e quer usar uma blusinha cropped com a barriga de fora, ele pode. O cara é negro e quer usar um black power gigante, ele também pode. O cara é magrelo e quer usar uma sunguinha e ficar com as pernas finas de fora, ele também pode. Aliás, poder não é nem o verbo certo. Você não tem que permitir nada, nem mentalmente. A naturalização é você olhar aquilo e aquilo literalmente nem registrar na sua cabeça. Voltando a falar de nudez mesmo, completa, um último exercício que você pode fazer aí na sua reflexão é o seguinte: a sua convivência diária, regular, é mais com nudez ou com nudes? Na sua vida toda, você viu mais pintos num contexto sexual ou num contexto natural? Voltando naquela perguntinha lá do meio do vídeo, se o seu vestiário não tivesse divisória, quanto da sua encanação viria do seu próprio pinto? Eu vou deixar você aí marinando com essas perguntas por um motivo muito direto. No próximo vídeo, na sexta-feira, eu vou continuar essa conversa falando especificamente da encanação dos gays com a figura do pinto, o seu mesmo e o dos outros. Se você quiser me ajudar aí com esse vídeo da sexta-feira, me conta nos comentários como é a sua relação com o seu corpo. Como é a sua relação com nudez, a sua e a dos outros? Você iria com o seu melhor amigo numa praia de nudismo? E com a sua família? Esse vídeo tá cheio de perguntas, tá cheio de lição de casa, mas eu acho que é uma reflexão bem importante para você entender um pouco mais do que eu vou falar sexta-feira. Como esse assunto é muito delicado, eu sei que é delicado, você pode falar também diretamente comigo, em particular, via DM, lá no Instagram do canal Gay Nerd. Aí você aproveita e já me segue lá para receber todo dia dicas de séries, filmes, livros e HQs. Eu tô bem animado para esse próximo vídeo, então a gente se vê logo mais. Cada vez mais gay, cada vez mais nerd. Um beijo.